Alguns estudantes precisam fugir de uma escola infestada por zumbis. O problema é que mesmo depois de todo o trabalho, descobrem que do lado de fora, as coisas estão piores. E aí pessoal, eu sou F, o estudante fugitivo, e hoje vamos continuar o anime High School of the Dead, e as coisas vão começar a animar, então bora pra história. A história começa de onde parou a outra, pois mostra que todo mundo estava sendo atacado e os repórteres estavam mandando todos ficar em casa, pois o governo não estava conseguindo conter a infecção, muito menos a ordem nas ruas, e isso seria muito perigoso. E eles começam a pensar o que poderia ser feito, pois se eles continuassem na escola, tudo poderia dar ruim, pois não teria para onde fugir. E eles começam a comparar as doenças e diz que pode ser pior do que a peste negra, pois nesse caso os infectados iam atrás de outras pessoas e essas multiplicariam o vírus. E eles estão decididos a sair e pegar o ônibus escolar, mas antes precisavam limpar o caminho até a saída, e nisso eles encontram outros estudantes que estavam sendo atacados, e se não fosse por eles, daria uma falecida de leve. Antes de sair, eles precisariam fazer um último teste, pois precisavam saber se realmente os zumbis eram cegos. E nisso Takashi desce e começa a andar no meio deles e nada acontece, então ele abre caminho fazendo barulho para eles irem para outro canto. Mas claro que estamos falando de crianças mequetrefes, né? Então todos começam a descer sem fazer barulho, mas tem um lerdão que consegue acertar a parede e chama a atenção de todos os zumbis do lado de fora. E galera, na boa, eu deixava esse cara pra trás só de raiva. E agora você já sabe o que vai rolar, né? Corre, negada! E eles começam a correr em direção ao ônibus escolar e vão abrindo o caminho. E claro que tem alguns figurantes que param para ser pegos. E chegando no ônibus, todos estão preparados para sair e a professora já ligou o ônibus. Mas lá no fim da escola está vindo alguns alunos desesperados. E junto está vindo o professor Chico. E Rei percebe que vai dar merda, pois ele era o pior professor da escola e gostava de dar em cima dos alunos. E Takashi, como é gente boa, ele decide esperar e ajudar. E galera, agora vai vir um momento que mostra que esse professor vai causar muito problema, pois ele começa a se fazer de bom moço, mas quando um aluno cai, ele dá uma bicuda na cara dele para servir como isca, e nisso ele vem andando como se não fosse nada, sendo que dava para todos saírem vivos. E chegando no ônibus, Rei diz que iam se arrepender de salvar aquele cara. E agora vemos o porquê, pois ele começa a dizer que aquele ônibus precisava de um líder, pois caso contrário, em pouco tempo todos entrariam em conflito, e ele começa a incitar caos entre os alunos e ao mesmo tempo que tenta amenizar. E os alunos puxa-saco ficam batendo palminha e Rei revoltada sai do ônibus, pois não iria tolerar aquilo. E Takashi, que era seu amigo, desce também. O problema é que começa a vir um caminhão desgovernado e explode bloqueando a passagem deles. E eles marcam de se encontrar na delegacia à noite e não sei se perceberam a referência, mas eu vi isso em um jogo há muitos anos atrás. E nisso eles saem correndo, pois o caminhão explode novamente e já começam a aparecer vários zumbis diferenciados partindo pra cima, e o episódio termina com eles encontrando uma moto e seguindo pra delegacia como prometido. Mas eles precisariam dar a volta na cidade, e como hoje o vídeo vai ser mais longo, vamos ter 3 episódios, então só bora! E já começa mostrando alguns jatos da Força Aérea passando pela cidade e procurando sobreviventes, e já podemos imaginar o que está por vir. Takashi começa a pensar em tudo que aconteceu até ali naquele dia e fica se perguntando se alguém conseguiria chegar e resolver essa situação. E eles continuam seguindo a estrada até a delegacia, e do outro lado da cidade estava o ônibus que estava preso em um engarrafamento, pois todos estavam tentando fugir da cidade ao mesmo tempo. E começa um tiroteio, pois muitos zumbis estavam chegando na barricada da saída da cidade. E o professor Chico, que é uma desgraça, já começa a dar em cima das alunas mais lerdas, dizendo que elas estariam protegidas com ele. E Saeko começa a pensar que Rei estava certa. Os dois estão andando pela cidade e tudo estava devastado, e por todo lado haviam zumbis e destruição, e eles não poderiam só seguir viagem sem nada, pois seria perigoso. Então eles decidem dar uma parada para pegar comida, e Takashi encontra uma arma, que haviam 5 balas, e Rei diz que ele poderia cuidar disso, pois seu pai era policial e ela já teve treinamento. E galera, no momento que ela falou que teve treinamento, eu já imaginei ela atirando na própria perna e vindo mancando de ladinho, porque
porque normalmente quem diz que sabe fazer alguma coisa é o primeiro a fazer merda. E como sei que você não é essa pessoa, se inscreve aí com o sininho ativado para não perder o que está por vir. E te garanto que a loucuragem está apenas começando. E deixa aí nos comentários o que você gostaria de assistir, pois quero trazer novidades. Mas agora vamos continuar para a história. E claro que não pode faltar um pouco de ação, pois eles estão seguindo a estrada e tem um posto de gasolina. E provavelmente esse seria um dos únicos que ainda estavam abastecidos, pois aconteceu no meio do caos. Então muitos não conseguiram abastecer. E porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas da gasolina menos cara que encontrar no caminho de casa. E Takashi vai dentro da loja para conseguir liberar uma bomba de gasolina no caixa, e é nesse momento que ele errou feio. Errou feio, errou rude. Pois aparece o negão da canela fina muito louco e vemos que o ser humano realmente é um problema, pois o cara faz rei de refém e diz que queria dar uma brincada com ela, se é que você me entende. E Takashi tenta negociar dizendo que deixaria a moto abastecida para ele ir embora, se deixasse ela em paz. Mas olha o tamanho do maluco, se o cara ficar loucão, Takashi vai ver se no céu tem pão. E o cara está cada vez mais nervoso, dizendo que levaria a moto e ainda brincaria com o rei. E nisso ele se aproxima e puxa a arma, e ele não poderia errar, pois todos dariam aquela falecida básica que todos nós conhecemos. E claro que ele acerta. E agora que estava tudo abastecido, ele mete o pé, e como o tiro fez muito barulho, os zumbis começam a aparecer, e esse é um dos únicos negões da canela fina que estava torcendo contra. E os dois estão atravessando a ponte até a delegacia marcada, que era onde o pai de Rei trabalhava, e muda a cena para um avião preparando para partir, e os pilotos verificaram se tem alguém doente ou que teria dado uma falecida. Estava tudo ok. E agora vamos acompanhar alguns soldados de elite, que estavam falecendo alguns zumbis para limpar a pista de decolagem, pois qualquer coisa poderia causar um acidente. E vemos que tem uma policial toda seduzente e toda morena Jambo. E além disso, ela era uma das melhores atiradoras de elite do país. E eles ficam pensando se aquilo foi algo planejado como um ataque ou apenas um acidente de alguma arma biológica. E voltamos para o ônibus, onde todos ainda estavam esperando algo acontecer, pois ainda estava muito parado, e levou tanto tempo que já amanheceu, e aquele professor continua fazendo discursos na intenção de convencer a ser o líder, e eles percebem que todas as forças armadas estavam sendo chamadas, como se realmente o caos estivesse por todo lugar. E a melhor forma de fugir seria pegando o avião, mas mesmo assim não teria uma forma de se manter no ar por muito tempo, e que o exército precisaria estar 100% preparado para criar barricadas, e não deixar as pessoas entrar em pânico. E galera, pra quem já está experiente com essas coisas de pânico em filme de terror, sabe como é. Sempre tem aquele cara ou aquela mulher que gosta de gritar quando todos estão escondidos, fugindo do maluco da serra elétrica. E o pior é que a pessoa que entrou em pânico consegue sobreviver. Takashi e Rei chegam na cidade e tudo está um caos, pois as pessoas estão destruindo tudo e saqueando. E as gangues começam a atacar para não deixar eles fugirem, pois ter uma moto era algo muito raro. E eles chegam do lado da ponte de saída da cidade e as pessoas estão ficando loucas, pois elas não conseguem esperar o momento de sair e começam a ir pra cima dos policiais, e nisso é só bala de borracha na costela. O pessoal do ônibus começa a pensar em um plano de fuga, pois se demorassem muito tempo ali poderia haver um conflito, pois o professor estava fazendo a cabeça dos outros alunos para conseguir o controle do ônibus. E só tinha um homem do lado do pessoal gente boa, e era aquele gordinho mequetrefe. E quando o professor começa a ir pra cima e diz que agora seria o líder, o gordinho mequetrefe diz que só faria se passasse por cima dele, e agora ele ficou nervoso. E coloca aí nos comentários #gordinho nervoso. E como eles não querem continuar ali com aquele pessoal, decidem descer, mas começa a brotar muitos zumbis, e quem não tem cão caça com gato, e eles partem pra cima sem miserinha de paulada. E Takashi consegue pegar uma elevação e salta com a moto pra ponte, e agora todos estavam juntos novamente. Todos estão felizes por estar reunidos em segurança e por ninguém ter falecido, e agora eles precisavam arrumar algum lugar seguro para ficar, pois estava anoitecendo e a professora lembra que sua amiga morava ali por perto e dava para ir a pé antes de tudo piorar. E Takashi leva a professora de moto na frente para ver se estava tudo ok. E só te digo uma coisa, acho que a professora segurou no lugar errado, pois era no cagão da moto. E como acaba anoitecendo e eles não chegaram no local, eles veem um cara
carro militar blindado e decidem passar a noite ali, pois é melhor cagado do que cagado escorrendo, e eles fazem a limpa na área. Galera, esse anime é mó loucuragem, e lembro que assisti há anos atrás, e se prepara que vem muitos plot twists. Isso aqui é pior do que The Walking Dead e Game of Thrones, porque não tem perdão pra ninguém, e pra você também não, então se inscreve aí com o sininho ativado, pois o tio YouTube está derrubando o alcance de muitos canais, e se não confirmar que está inscrito, acaba parando de receber os vídeos. Então me ajuda a bombar aí, bebê! E me segue nas redes sociais que vou deixar no primeiro comentário fixado, e na plataforma roxinha de lives que logo estarei de volta. Mas agora eu vou nessa, então beijos, abraços e fui!